Bom dia, turma do segundo ano. E hoje vamos para mais uma aula, não é isso? Meus lindos, se puderem me acompanhar, eu gostaria que vocês abrissem na página 34, tá? Perdão, 34 não. 33. A gente vai trabalhar a página 33 e 34. Exatamente. Páginas 33 e 34 serão as páginas que iremos trabalhar. Certo? Só para ressaltar, tia aqui colocou, justamente, não sei se vocês observaram, mas tia colocou justamente os temas que iremos estudar hoje, certo? Veremos agricultura, pecuária e extrativismo, ok? Eu falei 33, mas na realidade a agricultura ela está na página 32, ok? Nas aulas anteriores, nós vimos os setores da economia. Aprendemos qual é o primário, o secundário e o terciário. Só para a gente lembrar um pouquinho. O primário tem relação, tem a ver com exatamente com a agricultura, com a matéria-prima. Ou seja, é tudo aquilo que nós retiramos da natureza, ou plantamos ou colhemos da natureza, para que se transforme em produtos. Quando a gente vai para as indústrias, que são onde são produzidos os produtos que utilizamos, tanto os produtos alimentício, de limpeza pessoal, limpeza da casa, enfim, quando eles são produzidos, quando eles estão em produção, quero dizer que ainda estão nas indústrias, chamamos de setor da economia secundário. Porém, para finalizar, temos o último, que é o terciário. E o terciário tem relação com o quê? Tem relação com os serviços prestados, tá? Ou seja, quando eu vou a um supermercado e estou comprando, quando eu tenho um serviço prestado de uma farmácia, de um hospital, da escola, chama-se o terciário. É um setor da economia chamado terciário, tá bom? Visto isso, relembrando isso, a gente vai trabalhar esses três aqui, ó. Agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Mais minucioso. Quando a gente fala em agricultura, estamos falando de plantios, tá? Estamos falando do plantar, do colher, ok? Estamos falando de tudo que vem da agricultura e que podemos nos beneficiar. Através da alimentação, nos beneficiamos com os produtos que vêm da agricultura. Sejam eles frutas, verduras, vegetais, certo? Todos eles fazem parte da agricultura. Então, eles precisam ser plantados para que a gente possa usufruir. O algodão, que vai servir para a fabricação de roupas, enfim, tudo isso está relacionado com a agricultura, tá? Na agricultura, a gente sabe que existem diversos alimentos em que podemos consumi-los sem a necessidade de colocá-los diretamente à panela ou então sem ir para um processo industrializado, que são os alimentos chamados in natura, certo? In natura, ou o estado natural do alimento. Como eles seriam e como eles são? Podemos citar frutas, que nós nos alimentamos de frutas, não precisam ser industrializadas ou cozidas, são in naturas. Algumas verduras, como a cenoura, algumas raízes, como a mandioca, a macaxeira, não é isso? Tem diversos tipos em que nós consumimos sem a necessidade de processos industriais, sem a necessidade do cozimento. Por isso chamamos in natura, ou alimento em estado natural, tá? Existem outros, como os grãos, alguns tipos de grãos, que precisam passar por um determinado processo, para que a gente possa consumi-los, certo? São chamados de processamentos beneficiados. Como é isso, tia? Ou seja, eles precisam ser descascados, eles precisam passar por uma secagem, uma lavagem,
para que a gente possa consumi-los. Da forma como ele é retirado da natureza, não é possível a gente ingerir. Por quê? Porque haverá pedregulhos, sujeiras, algumas bactérias, alguns fungos, enfim. Então, eles precisam passar por esse processo, que é um processo chamado de beneficiamento, para que eu e você possa consumi-los, tá certo? Que são, como a tia falou, diversos tipos de grãos. Arroz, feijão é outro, ok? Estão entendendo? Espero que sim. Aí nós vamos agora para a pecuária. Exatamente, pecuária também é outro setor muito importante. Quando a gente fala em pecuária, a gente está falando de animais, todos os tipos. Porcos, aves, gados, ovelhas, cabritos, não é isso? Patos, enfim. Quando a gente fala em pecuária, é uma atividade econômica também e que está inserido dentro dela todos esses animais, certo? Para que haja esses animais, para que esses animais possam crescer, possam prosperar, há uma série de atividades. Essas atividades estão relacionadas com alguns profissionais que trabalham na área, como os veterinários, ok? Para que possam administrar medicamento, determinado tipo de alimentação para esses animais, para que eles cresçam saudáveis ou, se necessário, sejam tratados. E a pecuária, quando a gente se refere à pecuária, temos que lembrar que na pecuária, por meio dos animais, nós também garantimos outros tipos de matérias-primas, como leite, ovos, o couro do animal, né? A ovelha, a lã da ovelha, não é isso? Então, todos esses elementos são matérias-primas que nós utilizamos, que as indústrias também utilizam, certo? E que também nós consumimos, ok? Por fim, nós temos aqui, isso é já na página 34, o extrativismo. Exatamente, extrativismo, olha aqui. O extrativismo está se referindo justamente em extrair da natureza. E a extração da natureza a gente pode ter alguns tipos, como, por exemplo, o mineral, do animal e o vegetal. É como se fosse isso aqui, mineral, animal e vegetal. Quando a gente fala de vegetal, a gente está falando de árvores, certo? Por que árvores? Árvores está se referindo a elas porque utilizamos as árvores para a construção de móveis, de casas, para a fabricação de folhas para os nossos cadernos, para os nossos livros, entre outras infinidades. Quando a gente fala no animal, a gente está falando de quê? Estamos falando da pesca, por exemplo, ou da caça. Se estamos falando da pesca, tem muitas pessoas que trabalham à beira do rio, ou então moram próximos ao litoral e vão até o mangue. Então, ali eles podem fazer a pesca, podem. Eles podem pescar também animais como crustáceos, frutos do mar, podem trazer para si ou para revender caranguejo, siri. Eles estão fazendo isso, estão extraindo da natureza, tá ok? E por fim nós temos o mineral. Quando nós falamos no mineral, falamos no minério. E o minério tem a ver com o sol. Quando fala-se nisso, nós vamos falar de produtos com alto valor aquisitivo. Eles terão alto valor, serão mais caros. Como o que, tia? Ouro, prata, níquel, ferro. São elementos que estão agregados no solo, que há uma extração também desse solo e são retirados esses elementos. E que vão poder produzir outros produtos que nós utilizamos no dia a dia, como a aliança da sua mãe ou a joia de alguém que você conhece. Esses produtos também vão estar inseridos em produtos tecnológicos, como o nosso celular, como o computador, o televisor, entre tantos outros. Entenderam, meus amores? Até aí vocês estão compreendendo?
Olha só, no extrativismo aqui, eu sei que está distante e é quase impossível vocês verem daí. Mas se vocês puderem acompanhar na página 34, vocês poderão ver justamente as extrações que tia está falando. Entre elas também o látex, tá? Quando a gente fala em vegetal, falamos da madeira, do látex. Que mais? Tia pode dizer o açaí, esse que você toma às vezes. O palmito, exatamente. São extraídos da natureza. Eles estão lá e são extraídos. Eles não são exatamente cultivados como uma lavoura de milho ou uma lavoura de soja. Eles não são assim. Então, eles são extraídos. Extrativismo está falando da extração natural de elementos que estão já na natureza, tá ok? Bem, por enquanto, essa seria a nossa aula. Eu só queria ressaltar uma outra coisa, voltando aqui para a agricultura, que foi algo que tia deixou de dizer logo no início. Nós temos elementos da agricultura, alimentos da agricultura que são transformados, tá? Por exemplo, a soja, o milho, a cana-de-açúcar. Esses elementos, eles são transformados para que a gente possa utilizá-los. A soja vai nos produzir o quê? O óleo vegetal. A cana-de-açúcar, o que será que a cana-de-açúcar vai poder nos promover? O açúcar, mas além do açúcar, o álcool e entre outras, certo? O combustível. O milho pode produzir o óleo vegetal, pode produzir o etanol, entre tantas outras. Então, todas essas atividades aqui, elas são econômicas, elas são rentáveis, tá? E todas elas aqui, haverão pessoas que vão trabalhar em qualquer uma dessas atividades. Há pessoas que precisarão trabalhar, certo? Na agricultura, na pecuária, no extrativismo, porque sem que essas pessoas trabalhem, façam esforço de fazer a plantação, de cuidar dos animais ou de extrair, com certeza eu e você não poderíamos utilizá-los. Sempre haverá alguém que vai fazer essas atividades, ok? Meus lindos, por enquanto é só. A atividade que eu tenho para vocês é essa daqui, igual ou diferente, certo? E logo em seguida estou mandando uma outra também pelo WhatsApp, para que vocês realizem no caderno. Por enquanto é só e tenham um ótimo final de semana, tá bom? Beijo!